Hoje eu quero conversar com você sobre glaucoma e eu vou te passar 7 critérios que, se você se encaixar em algum dos 7 critérios, você tem a maior chance de desenvolver essa doença. Então se liga nesse vídeo, assista até o final, eu vou te falar quais são esses 7 critérios e o que você deve fazer caso você tenha algum deles. Eu sou o Dr. Emerson Badaró, esse é o canal da Viveiro Oftalmologia, um canal onde eu trago para você informações bem específicas sobre oftalmologia, bem esmiuçadas e de uma forma bem clara para você preservar a sua visão durante muito tempo. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, e se você já é inscrito, pode deixar o seu like no vídeo para que o YouTube entenda de que esse vídeo foi válido para você e dessa forma ele possa entregar esse vídeo para mais pessoas. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre glaucoma, gente. O glaucoma ele é uma doença que tem um risco potencial de poder levar a uma baixa de visão e até a cegueira. Isso acontece não com a maioria das pessoas e eu espero que você que está assistindo esse vídeo se conscientize para não deixar que isso realmente aconteça, nem com você, nem com ninguém da sua família. Mas o glaucoma ele tem o potencial de poder levar a uma baixa de visão severa. Só que tem uma característica muito interessante do glaucoma, que é o fato de que, se a gente tratar o glaucoma, a gente consegue prevenir essa perda de visão e consegue prevenir que a pessoa realmente evolua para casos mais graves e evolua para casos inclusive de cegueira. Mas como é que a gente faz isso, Dr. Emerson? Como é que a gente faz para saber isso? Se o glaucoma é uma doença que, na grande maioria das vezes, ele é assintomático. Como é que eu faço para saber se eu tenho ou não glaucoma? Bem, gente, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Existem sim alguns critérios que fazem com que uma pessoa tenha uma maior ou uma menor chance de desenvolver glaucoma. E isso não é aleatório, não é ao acaso que as pessoas desenvolvem glaucoma. Na grande maioria das vezes, não é aleatório. A maioria das pessoas, elas têm algum fator de risco. E esse fator de risco pode se pressupor que ele apareça dessa pessoa, e uma vez que esse fator de risco aconteça e que evolua realmente para produzir uma doença, essa doença pode evoluir para uma baixa de visão e levar essa pessoa a problemas sérios durante a sua vida. Então, o que você pode fazer para que você, não sentindo nada, saiba se você tem algum desses 7 critérios, gente? Presta bastante atenção a partir de agora, que é a hora que eu vou te passar o que você deve ficar atento, e se você tiver algum deles, o que você tem que fazer para poder prevenir a sua perda de visão. Critério número 1, gente, é pessoas acima de 40 anos de idade. Não é comum que uma pessoa, no início da vida dela, tenha glaucoma, tá? Apesar de poder ocorrer, né, que é o que se chama de glaucoma congênito, essa não é, de forma alguma, a forma mais comum do glaucoma. O glaucoma mais comum de todos é o glaucoma que ele é adquirido durante a vida. E esse risco, ele acontece quanto mais velho a pessoa for. Existe um pico de aumento de prevalência do glaucoma que ele ocorre a partir dos 40 anos. Por isso que é muito importante que, se você já tem mais de 40 anos, você faça uma avaliação periódica, e nessa avaliação periódica o oftalmologista vai avaliar se existe ou não algum sinal que possa justificar uma suspeita de glaucoma, e a partir daí ele vai investigar se isso realmente é glaucoma ou não. Então a dica número 1 é que, se você tem acima de 40 anos, você já deve fazer essa primeira avaliação oftalmológica para descobrir se você tem algum sinal de glaucoma ou não. O critério número 2 que eu quero passar para você é se você tem algum histórico familiar de alguém que tenha glaucoma, principalmente em pessoas de parentes de primeiro grau. O que significa isso? Irmãos, filhos, pais. São as pessoas que realmente são seus parentes de primeiro grau. Essas pessoas, uma vez que elas tenham a doença, que tenham a alteração de glaucoma, você tem uma probabilidade maior de desenvolver a doença também. Não significa que você vai ter, mas se você tiver alguém na sua família que tenha tido glaucoma, principalmente quando a gente fala de glaucomas graves, glaucomas de pessoas que realmente podem ter perdido a visão, você tem uma chance maior de desenvolver a doença. Então você deve sim passar por consultas oftalmológicas periódicas para avaliar se você tem ou não a doença. Critério número 3 é a pessoa que já sofreu algum tipo de traumatismo ocular. O que inclui traumatismo? Por exemplo, uma bolada, um acidente de carro que tenha sido um acidente mais grave, cirurgia também é considerado como um traumatismo ocular, apesar de ser um traumatismo induzido, mas ele ocorre alguma mudança da anatomia do olho, ou seja, qualquer trauma que possa ter alterado a estrutura ocular pode predispor também ao aparecimento de glaucoma. Então, se você tem algum histórico de traumatismo ocular, mesmo que tenha sido só em um dos 2 olhos, você também tem que ser avaliado para avaliar se existe ou não um risco maior de glaucoma. O quarto critério que eu quero falar com vocês é sobre medicações de uso sistêmico, ou seja, se você faz uso de comprimidos, se você faz uso de spray nasal, se você faz uso de pomadas que você passa na pele, que possam conter alguma medicação, essas medicações de uso sistêmico, elas podem sim ser absorvidas pelo organismo e acometer o olho, aumentando a pressão do olho. Então, se você faz uso de medicações sistêmicas de uso contínuo,
você deve fazer a avaliação periódica constante. E dentre esses medicamentos, eu quero citar um em especial, que é um que tem uma frequência alta de aumento de pressão intraocular e de glaucoma, quando o uso é feito de uma maneira mais prolongada, que é o uso dos corticoides, como por exemplo, prednisona e prednisolona, que são os dois mais comuns que a gente vê. A pessoa que usa medicamentos de uso crônico, ela deve sempre comunicar ao médico assistente para avaliar se existe a possibilidade de diminuir ou não essa medicação, porque medicações de uso crônico, elas podem trazer efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais de medicações de uso crônico, principalmente os corticoides, como eu estava falando, é o aumento da pressão intraocular e a indução de glaucoma secundário. Então, se você faz uso de medicação de uso crônico, medicação de uso contínuo, todo dia usa a mesma medicação, avalia na bula se essa medicação não tem ali alguma citação que fala sobre o risco de aumento de pressão intraocular. Se existir, você pode ser também um candidato a desenvolver glaucoma secundário a alguma medicação. Então, converse com o seu médico assistente se essa medicação tem a possibilidade de ser reduzida ou não e marque a sua consulta com o oftalmologista para avaliar se isso existe ou não no seu caso. O quinto critério que eu quero falar com vocês é sobre a raça. Pessoas de pele negra têm uma probabilidade maior do que as pessoas de pele branca de desenvolver glaucoma. Então, simplesmente pelo fato de, no Brasil, a maioria da população é mestiça, a tonalidade da pele faz com que também isso possa influenciar no desenvolvimento ou não de glaucoma. Então, pessoas de pele negra têm uma probabilidade maior, sim, de desenvolver glaucoma e elas devem ser avaliadas de maneira periódica para verificar se existe algum sinal ou não da doença. E o último critério que eu quero falar, que é o sétimo critério, são pessoas de raça oriental. Pessoas de raça oriental, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver glaucoma, apesar de não ser o glaucoma de pressão alta, eles desenvolvem glaucomas diferentes, como por exemplo o glaucoma de pressão normal e o glaucoma de ângulo estreito. Pessoas orientais que têm essa ascendência, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver esses tipos de glaucoma e elas também devem ser avaliadas periodicamente pelo oftalmologista para verificar se existe ou não algum sinal dessa doença, que é um sinal mais difícil de ser verificado, um sinal oculto da doença, que tem que ser verificado com bastante atenção. Qual que é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje então, gente? Se você se encaixa em algum desses 7 critérios que eu estava falando anteriormente, não é para você achar que você já tem glaucoma, não é para você achar que você já tem a doença, que você tem risco de perder a visão. Esses são fatores de risco, tá? As pessoas que têm algum fator de risco, elas devem ser atenciosas com a sua saúde, elas devem ter conhecimento desses fatores de risco para, se acontecer dessa pessoa desenvolver a doença, a gente poder tratar de forma precoce e poder preservar a visão da pessoa. Se você se encaixou em algum desses 7 critérios que eu te falei, você deve marcar uma consulta com o seu oftalmologista, uma consulta periódica de rotina, onde ele vai medir a pressão, vai fazer a verificação da necessidade de complementação com algum outro exame que seja necessário e verificar se existe ou não o risco de glaucoma. A consulta inicial com o oftalmologista ela é suficiente para fazer uma triagem básica do seu olho e verificar da necessidade de você solicitar algum exame complementar mais complexo para verificar se existe ou não glaucoma. Então, o passo que você deve fazer é que, se você se encaixou em algum desses 7 critérios, liga agora, marca uma consulta com o seu oftalmologista, não deixa passar o tempo, porque glaucoma só vai te dar sintoma nas fases tardias da doença. Então, quanto mais rápido a gente pegar, mais cedo a gente tratar, melhor é para o seu olho, melhor é para preservar a sua visão e mais visão, mais saúde, mais qualidade de vida você vai ter durante toda a sua vida. Se você tiver ficado com alguma dúvida em relação a esses critérios ou em relação ao glaucoma, manda aqui para mim nos comentários, vai ser um prazer a gente poder interagir e a gente vai se vendo no próximo vídeo. Se você quiser assistir a playlist inteira de glaucoma que fala sobre vários outros assuntos da doença, você será muito bem-vindo e pode clicar aqui no link embaixo da nossa bio e você vai ter acesso a todos os vídeos que eu tenho sobre esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo, gente.